Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Essa é a segunda aula do curso gratuito de Precificação Descomplicada. O título dessa aula é O seu preço pode te matar. Eu sei que é um título um tanto quanto agressivo, mas é exatamente isso que eu penso, tá? O seu preço, ele pode sim te matar. Ele pode encerrar as operações do seu negócio. O preço, a precificação, ela é a espinha dorsal de qualquer negócio. Se ela não for feita da melhor forma possível, tendo total controle dos seus custos e despesas, você vai ter problema e você pode ter que encerrar as suas operações. Tá bom? Vamos diretamente para a apresentação, vamos conversar um pouco sobre esse tema. É mais uma aula um pouco conceitual antes da gente entrar no método de precificação. Mas é muito importante você ter esses conceitos para que você entenda o que a gente vai estar conversando na precificação. Vamos ver a apresentação agora. Bom, a gente está aqui na apresentação. É a segunda aula, o seu preço pode te matar. Uma coisa que eu quero começar falando com você é, independente do setor econômico que você está e do tamanho da sua empresa, existem 4 pilares de sustentação de qualquer negócio, inclusive o seu. O primeiro pilar é a oferta. Esse primeiro pilar nós falamos muito na primeira aula, tá? Um cliente, quando ele vai comprar o seu produto, ele não enxerga simplesmente o seu produto ou serviço, ele enxerga a sua oferta. Tudo que você está agregando para ele, para aquela quantia de dinheiro que ele está disposto a pagar. Portanto, você precisa ter um produto, um serviço de qualidade, você precisa ter uma oferta extremamente atrativa e um preço adequado com a sua oferta de valor, para que você convença os clientes a comprarem de você. Tá? Então, o primeiro pilar é a oferta. O segundo pilar é a demanda. Você só existe, o seu produto ou serviço só existe para atender uma demanda específica de mercado, tá? Uma oportunidade, um desejo do seu público consumidor. Esse é o segundo pilar. Se você não tem demanda, você não tem negócio, tá? Então você existe para atender uma demanda de mercado. O terceiro pilar é crescimento. O seu negócio ele precisa crescer ano após ano. Se você não cresce, você vai acabar saindo do mercado, vai acabar sendo engolido pela concorrência. Tá? E muita gente mede o crescimento de forma errada, olhando só o faturamento. Por que é a forma errada? Tá? Faturar mais ano após ano não é ruim, tá? É bom. Mas vamos supor que você esteja em um mercado que está crescendo muito, tá? É um mercado que tem muita demanda, é crescente. E vamos supor que você tenha um volume de vendas menor de um ano versus o outro. Ou seja, seu volume caiu. Seu volume caiu no mercado que está crescendo. O que aconteceu? Você perdeu market share, você perdeu o posicionamento de mercado. Você está perdendo espaço no seu mercado, mesmo podendo ter um aumento de faturamento de um ano frente ao outro. Tá? É por isso que olhar só o faturamento não é bom. Você tem que olhar um conjunto de variáveis. Você olha o volume de vendas, você olha o faturamento, você olha a carteira de clientes, região de cobertura, você dá uma olhada no portfólio de serviços e produtos, você acompanha o seu mercado de atuação para ver se é um mercado que está expandindo, é um mercado que está encolhendo. Então, você tem que olhar de uma forma mais abrangente para conseguir mensurar o seu crescimento, tá bom? Mas uma coisa é certa, você precisa crescer. Se você não cresce, você sai do mercado, ser engolido pela concorrência. E o quarto é a lucratividade. O seu negócio precisa te remunerar o seu negócio. Ele precisa gerar dinheiro em caixa. Por quê? Esse dinheiro vai fazer com que você continue investindo em novos produtos e serviços, melhoria de serviço, continue investindo no seu crescimento. Isso é fundamental. E eu sempre bato na tecla do crescimento lucrativo, ou seja, você precisa ter uma oferta atrativa para uma demanda que existe, pensar em crescimento de uma forma lucrativa, gerando dinheiro. Tá? Essa é a receita ideal de qualquer negócio. Agora, a precificação ele é o alicerce. Ele é o alicerce que fortalece os seus 4 pilares de atuação. Você lembra que eu falei? É espinha dorsal, precificação é espinha dorsal. Então ele fortalece esses pilares e, na verdade, a precificação faz parte desses pilares. Vamos dar uma olhada aqui a importância do preço nesses pilares de atuação. O preço ele faz parte da sua oferta. Tá? Então, quando você
põe a sua oferta na frente do seu cliente potencial, você está mostrando o seu produto, os benefícios, as características, os atributos e o preço. Tá? Então, o seu cliente, quando ele olha, analisa a sua oferta, ele também está olhando o seu preço. O preço faz parte, o preço está embutido dentro da sua oferta. O segundo ponto é a demanda. O demanda basicamente é o desejo, a necessidade que ela pode ser comprada. Tá? Então, é o desejo, a necessidade do seu cliente e ele vai buscar comprar algo para atender aquele desejo ou necessidade. Mas ele só vai pagar aquilo que ele considera um preço justo. E o que é o preço justo? É aquele preço que ele é barato perante o valor que você mostrou. Ou ele está muito equilibrado com o valor. Ele nunca vai pagar um preço que é maior do que a percepção de valor que ele tem do seu produto ou do seu serviço. Assim como a gente falou na aula 1. O terceiro ponto, o crescimento ele só ocorre se o seu preço for equilibrado. Essa é a verdade. O seu preço ele vai gerar as vendas que vão impulsionar o seu crescimento. E o quarto ponto, para o seu negócio ser lucrativo, o seu preço precisa ser correto. Ou seja, ele precisa ser adequado, ele precisa ser competitivo e cobrir todos os seus custos, despesas para poder remunerar o seu negócio, gerar sua lucratividade. Tá certo? Infelizmente, a maior parte dos pequenos e médios negócios no Brasil ainda negligenciam a precificação, não fazem a precificação da melhor forma possível. Acabam fazendo de qualquer forma, acaba não dando a importância devida, acaba aceitando o preço que o mercado estabelece sem fazer as contas devidas para ver se aquele posicionamento de preço está remunerando o seu negócio. Acaba copiando a precificação do vizinho, do concorrente. Essa decididamente não é a melhor forma. Uma outra coisa, acabam tomando decisões de dar desconto sem olhar, sem ter certeza do impacto na lucratividade que aquele desconto, que aquele percentual de desconto pode ocasionar. Tá? Isso é muito perigoso. Isso é extremamente prejudicial para a rentabilidade do seu negócio. E, portanto, se você não der a atenção devida à precificação, você vai ter muitos problemas na gestão do seu negócio e pode ter sim que fechar as portas. Tá? Então, a precificação é a espinha dorsal que ela tem que ser olhada, analisada e trabalhada da melhor forma possível. Você precisa dar muita atenção à sua precificação. Eu quero mostrar 2 slides de uma pesquisa que foi feita pelo Sebrae em 2014 de causa-mortes, olhando empresas nos primeiros 5 anos de vida. Tá? Então, uma das coisas que essa pesquisa trouxe, essa pesquisa trouxe falando que as empresas fecham. Existem vários motivos que as empresas fecham, tá? Mas um dos principais motivos, as empresas fecham por problema de planejamento e controle financeiro. Percebe? Isso é básico. Isso é assim... Um negócio não poderia nascer se não tiver um mínimo de planejamento e de controle financeiro. E quando eu falo que é básico, imagina que 50% das empresas que tiveram problema não sabiam nem reconhecer o lucro, não sabiam o lucro que eles queriam ter. Ou seja, imagina o dono de um negócio que não consegue identificar o lucro que ele quer ter no negócio dele. Tá? É o dinheiro que sobra, é o percentual que sobra todo final de mês. 42% não conseguia calcular o volume de vendas para cobrir os custos, despesas e gerar o lucro pretendido. Isso é planejamento na veia, isso é muito simples, isso é básico. Você entra no negócio sabendo os seus custos, sabendo as suas despesas, você tem que fazer um planejamento de quanto você precisa vender minimamente para poder remunerar o seu negócio, para poder pagar suas despesas e seus custos. Essas contas, eu estou falando que é básico mesmo, são contas básicas, tudo nasce com a precificação e com o levantamento da sua estrutura de custos e despesas. Tá? Não estou aqui falando de nada sofisticado, de nenhum controle muito sofisticado do seu negócio.
Eu estou falando de você ter o controle do seu preço, do seu volume de vendas, da sua estrutura de custos, de quanto você quer remunerar aquele negócio. O terceiro ponto, 39% das empresas que tiveram problema não sabiam o capital de giro necessário. Capital de giro é o dinheiro em caixa necessário para manter o seu negócio girando. Como é que você pode abrir um negócio sem saber quanto você precisa de capital de giro? Um outro ponto 31% desconhecia o investimento necessário para manter o negócio girando. Tá? Eu deixei aqui o link da pesquisa do Sebrae. É uma pesquisa bem bacana, tá? Ela está completa. Deixa eu só mostrar aqui. Olha, essa aqui é a pesquisa do Sebrae. Eu vou deixar na área do aluno, junto com o PDF dessa aula, eu vou deixar esse material aqui para quem tiver interesse em dar uma olhada, tá bom? Uma outra coisa que essa pesquisa trouxe de todos os problemas que uma empresa pode fechar, o Sebrae acabou perguntando quais eram os principais problemas. E 33% das empresas que encerraram as operações, elas apontaram como principal problema algo relacionado à falta de controle financeiro. Então, 19% fecharam apontando problema de falta de capital ou falta de visibilidade, né, do capital de giro e do lucro, 8% problemas de planejamento e administração, 6% de inabilidade, né, da falta de habilidade para fazer a gestão de burocracias e impostos. Então perceba que a falta de planejamento e controle financeiro básico de qualquer negócio pode fazer sim o negócio fechar. E tudo começa, eu vou ser repetitivo, tudo começa você tendo o controle dos seus custos, das suas despesas fixas, despesas variáveis, sabendo qual é a margem de lucro que você precisa ter, qual é o preço que você consegue cobrar naquele mercado que você está, e aí você colocar seu preço ideal, tá? Não estou falando em nada muito sofisticado, ok? E isso tudo a gente vai ver nesse curso. Então a precificação correta, ideal, ela precisa te ajudar a tomar algumas decisões no seu dia a dia. A primeira coisa tem discrepâncias entre o preço ideal, aquele preço que eu deveria estar cobrando para remunerar o meu negócio da forma como eu quero e o preço que eu pratico? Você precisa saber responder isso daí. Porque assim, você não vai conseguir cobrar o preço de venda ideal de todos os seus produtos e serviços. Tá? Esquece. Vai ter produto que você consegue cobrar o preço de venda ideal, vai ter produto que você vai até conseguir cobrar mais caro e vai ter muito produto que você vai ter que cobrar mais barato por questões competitivas da região que você está. E vai ter produto que você vai ter que cobrar o preço de venda de equilíbrio, que é aquele preço de venda que que paga os seus custos e despesas, mas não remunera o seu negócio. Empata, fica no 0 a 0. Tá? Em situações, por exemplo, que situação que isso é válido? Quando é um produto abridor de pedidos. Um produto abridor de pedidos é aquele produto que ele não é vendido sozinho, ele puxa outras vendas, tá? Nesse caso, você pode pensar, se for um produto abridor de pedidos, você pode pensar em trabalhar com um preço de venda de equilíbrio, sem remunerar o seu negócio com a venda daquele produto. Buscar a remuneração do seu negócio com a venda dos outros produtos que ele vai trazer. Eu vou te dar um exemplo. Se você é um material de construção, você deve saber que cimento e areia são dois produtos abridores de pedido. Então todo mundo liga perguntando se tem, quanto tá, porque é commodity. Commodity é aquele produto que tem pouca variação, tá? Ele é igual. Então assim, a pessoa compra onde o preço está melhor. Então a pessoa liga e pergunta, se você tem o melhor produto da sua região para areia e cimento, é muito provável que você vai atrair clientes, esses clientes vão na sua loja e vão comprar muitos outros produtos que não seja só areia e cimento. E aí você vai conseguir uma rentabilidade média bacana vendendo outros produtos, tá? Mas isso tudo você só consegue tomar essas decisões tendo o controle do seu preço, o controle dos seus custos, o controle da sua rentabilidade. Outra coisa é saber os descontos que você pode conceder, saber o quanto isso impacta na sua rentabilidade, identificar o preço mínimo que você pode cobrar.
O preço mínimo, via de regra, deveria ser o preço de venda de equilíbrio, aquele preço de venda que paga os seus custos de despesa, mas não remunera o seu negócio. Qualquer coisa abaixo do preço de venda de equilíbrio, você está tendo prejuízo, tá bom? Às vezes você vai ter que fazer isso, mas tem que evitar ao máximo esse tipo de atitude, de ação no seu negócio. O cálculo saber calcular o ponto de venda de equilíbrio, como eu já comentei, entender o peso da estrutura de custos e despesas, como eu também já comentei, conhecer a lucratividade do seu negócio, conhecer o mix, o portfólio de produtos e serviços e saber que produto e que serviço dá mais retorno para você. Você precisa ter esse controle na palma da sua mão. Saber que produto e serviço te dá mais margem e não necessariamente você vai ver que o seu produto ou serviço mais caro é aquele que te remunera mais. Isso não é verdade. Você vai ver que muitas vezes um produto mais barato pode ser melhor para você, para a remuneração do seu negócio. E saber quando você deve aumentar o preço de venda em caso de aumento de impostos. Olha, imposto ele é extremamente importante na sua estrutura de custo. Ele é uma despesa variável. Não é incomum ter 18, 19, 16% de impostos em um negócio. Tá? Talvez você esteja nesse patamar. O governo é o seu principal sócio. Portanto, quando aumenta imposto, ele tira diretamente da sua rentabilidade. Então você tem que saber o impacto disso daí na sua precificação e ver se você consegue repassar isso no preço, tá bom? Todos esses pontos a gente vai ver ao longo desse curso, tá certo? Muito obrigado, tamo junto.